boas-vindas ao canal da Casa Terrária, Casa em Transformação. E hoje a gente está aqui para fazer um bate-papo super descontraído, com um chazinho aqui, para falar de um tema super leve, né? Bem descontraído, bem leve, greenwashing, né? A gente falou no vídeo anterior sobre o conceito, né? O que é o greenwashing. E hoje eu tô aqui, né? Eu vou me apresentar, sou Dani Almeida, presidente e fundadora da Casa Terrária. A gente tá me achando até importante depois de dizer isso. Advogada e artista plástica. Tô aqui com a Renata Ankoviski, que é vice-presidente, fundadora também da Casa Terrária, especialista em estratégia e inovação em ESG. E tô aqui com a Bia Gol, permacultora e ecocozinheira, idealizadora da Casa Botânica, esse espaço maravilhoso que a gente está aqui, que busca viver a floresta na cidade. A gente já tem vídeo com a Bia aqui no canal, vale super a pena conferir. E só retomando um pouco o nosso assunto super leve, né, de hoje. Gente, o greenwashing é quando as empresas tentam emascarar uma vontade de ser eco-friendly, né, de ser verde, de ser ambientalmente responsável, quando na verdade nada muda, né? Eu dei alguns exemplos, alguns casos mais marcantes no Brasil são da indústria automotiva, né? A gente teve aí empresa falando que o pneu era verde, chamando o pneu era verde porque dizia que gastava menos combustível. A gente teve empresa falando que chamando o motor de eco porque tinha uma redução de gases. A gente já teve empresa até falando que conseguia controlar as emissões. Todas elas foram devidamente autuadas, né, e punidas pelo CONAR, né, o órgão que tem essa autorregulação da publicidade no Brasil, e, né, tiveram que sofrer com as penalidades ali impostas. Mas a automotiva, é óbvio que todo mundo aqui provavelmente tem carro ou usa carro, alguma coisa assim, mas a gente queria trazer hoje a conversa até um pouco mais para o nosso dia a dia. O que vocês acham da gente começar falando do greenwashing na comida? Acho que isso é um tema, né, que todo mundo vai poder aproveitar muito. E acho que a gente podia começar, eu sempre tenho um caso que pra mim foi o que me chamou super atenção, que é o caso da soja, né? Eu cresci ouvindo falar que a carne de soja, né, era uma carne que substituía a soja para quem ali tinha algum tipo de restrição ou queria seguir uma dieta mais vegana, até o dia que eu descobri que a carne de soja, a famosa carne de soja, é um subproduto do subproduto do subproduto e que vende aí com um greenwashing gigantesco das pessoas achando que aquilo é saudável. Só que não. Só que não. Só que não. É um assunto cabeludo, né? Porque a gente até tava rindo aqui, porque a gente tá numa maçaroca cultural e possível. Agora a gente tá em 2022, vamos ver quando é que esse vídeo vai ser visto. Mas em 2022, assim, é quase impossível a gente viver de um jeito sustentável. O planeta foi todo estruturado. Mesmo a gente tendo a intenção de ser ecológico, a gente não consegue. E isso gera muita culpa, muito debate interno, assim. A gente fica se questionando muito, mesmo as pessoas que querem cuidar do planeta, que querem ser legais, né? Assim, fazem coisas muito não ecológicas. Agora, eu sou uma pessoa que eu prefiro saber todas as questões ecológicas o máximo possível. E aí lidar, né, com o meu dia a dia, com a minha rotina, do jeito que é possível, mas sabendo da verdade. Por exemplo, vamos falar da comida, mas uma coisa que eu sempre falo como exemplo é a coisa básica é a pessoa falar que é ecológica, ela não consegue nem abrir mão do saco plástico do supermercado, né? Isso é muito incoerente, né? Então tem coisinhas bem basiquinhas assim da ecologia que a gente, um passinho de bebê assim, a gente já consegue fazer. E depois é um caminho sem volta, né? A gente, quando começa a ser ecológico, a gente começa a ver um monte de coisa que a gente tem que e pode mudar, cada um faz o que consegue. O greenwashing é uma coisa complexa, porque lida com onde a gente vai se agarrar nessa sinceridade do mercado para basear as nossas escolhas, né? Falando Exato. disso, assim, tipo, já é complicado ser ecológico agora. E aí a gente vai buscar empresas que forneçam pra gente produtos um pouco mais naturais, que respeitam o ciclo da natureza e tal, e se elas estão mentindo, e se elas estão, né, com coisas no rótulo, assim, que nos façam crer que ela é melhor que as outras e tudo mais, ou nesse caso, né, quando lançam um produto como a proteína de soja, que não servia nem para ração de animal, né, de tão subproduto que é da soja,
venderam, né, e vendem pra gente essa ideia de como sendo uma coisa mais ecológica. Até tem aquela segunda-feira sem carne, né? Sim, Movimento, tem né? o Um movimento que é super legal, na real, né? Sim. Então, olha, um movimento super bacana, né, pra gente prestar um pouco mais de atenção no que a gente tá comendo e tudo, e de repente vendem um produto desse que faz muito mal à saúde. Ou os produtos veganos, né? Isso é um outro assunto complicado, porque os veganos têm uma bandeira, um ativismo super legal, né, de proteção aos animais, proteção à natureza, mas quando eles começam a consumir coisas ultraprocessadas, que não são nem comida, então eles também geram um monte de conservantes, plástico, mal para a saúde, eles, né, então o remendo fica melhor, né, que o furo. Tipo assim. Não, exato. Eu tenho muita dificuldade com essa questão dos alimentos que são substitutos, né? Então, aqui em São Paulo agora tá na moda pizza vegana, lugares que você pode comer uma comida vegana, mas que imita totalmente a comida normal, a carne, né? Então, ou seja, você faz uma pizza de calabresa vegana, uma pizza de frango com catupiry vegano. E aí você olha aquilo e você fala assim, cara, eu perdi a referência do que eu estou comendo, né? Porque ali pode ser que seja a farinha da massa da pizza, de repente um queijo, até pelo preço que a gente está falando, o preço também é de farinha, o queijo também é de farinha. Aí você pega a carne, do que a carne vai ser? Para ela imitar ali tão próximo, provavelmente ela vai ser algum aglutinante com muita química para poder chegar naquele sabor. Então você olha e fala assim, cara, eu perdi totalmente a referência do que eu tô comendo. Sabe o que você me fez lembrar? Uma coisa muito engraçada. Uma vez eu fui numa exposição que era uma exposição da NASA, que teve aqui em São Paulo, a respeito da história da exploração do espaço e tal. E aí da comida liofilizada, esse é o termo certo que fala? Isso, em cápsulas. São uns pacotinhos, assim, que você fala, cara, você tem que ter muita imaginação, né, pra comer aquilo lá, pensando no gosto do que seria de fato aquela comida, né? Isso era moderno nos anos 60, Exato, né? Tipo, Jetsons, exato, tipo, a família abria uma cápsula de feijoada, uma cápsula de lasanha. Tinha esse sonho do que seria a comida do futuro. Lembra né? daquele filme do Fantástica Fábrica de Chocolate, que tinha do chiclete com sabor, com sabor, né? E hoje na cozinha eu vejo muito tabu também, e vocês falaram muito da comida vegana, o pessoal fala, não, ser vegano é saudável. Calma, né? Tem algumas diferenças entre ser vegano e ser saudável, porque tem um impacto, né, ambiental e os animais. E muito interessante, eu vejo de um aspecto que a comida ultraprocessada, que não é comida, a gente chama de comida, mas não é, ela é muito barata, né? Daí as pessoas falam, não, mas é caro você comer bem. Calma, também não é bem assim, não precisa navegar nos extremos, né? Exato. Eu sei que a Bia deu vários exemplos, ela sempre traz muita coisa legal de comida de verdade, com preço justo, com zero desperdício, que eu acho que é o mais legal, né, da ecoculinária, é trabalhar essa questão do zero desperdício. Do que é do greenwash. Como faz 7 anos mais ou menos que eu virei vegetariana e eu comi carne de soja, eu achei gente, é muito ruim, assim, é horrível. Fora isso. Fora isso. Não, fora isso. Detalhe. É horrível. E quem faz esses produtos que imitam, né, uma possível carne, não entende que quem não come também não gosta do gosto. Pelo menos eu não gosto, gente. Eu comi muitos anos carne na minha vida. E hoje eu acho que tem muitas alternativas muito mais nutritivas de verdade do que coisas que imitam algo que eu deixei de comer, né? Então, fala um pouquinho, isso é um Bia. assunto interessante. Eu sou uma militante de comer de tudo, né? Existem milhares de ingredientes no mundo, milhares de receitas, milhares de técnicas, texturas, padrões e tal. A riqueza do nosso paladar, do nosso olhar, os cheiros, tal, sensorial, é tão ampla, é tão grande, só que a gente está com o paladar tão fechado, a gente está tão limitado, a gente come tão poucas coisas, né? Não tem introdução alimentar correta. Se a gente comer realmente de tudo, a carne é só um ingrediente de milhares, ela não faz a menor falta, né? Agora, essa estrutura que a gente tem em mente, né? Essa cultura da carne, que já tem décadas, ela nos limita muito, né? Limita demais. Agora, eu acho que isso era o primeiro greenwash, será? Pode ser. Um dos primeiros da gastronomia. Exato. Tipo, os cardápios
europeus, né, dos últimos 200 anos, em que eles são o início do cardápio é a carne e todo o resto é acompanhamento. Eu acho que isso é a heresia, a maior enganação, assim. Agora, quando a gente faz assim, eu faço muitos banquetes, muitos pratos, muita vivência com comida, de verdade, do mundo inteiro, né? Eu nunca falo essa história de que eu não tenho carne, porque não é um detalhe. Não faz a menor diferença. Né? Se a gente não fala para a pessoa depois, porque é uma coisa curiosa, ela não percebe. Ela come tanta variedade, tanta cor, é tão amplo. Tem também riqueza de sabor, né? Não faz, ela não presta atenção. Tipo, eu faço casamento, faço evento, eu não faço isso porque eu não faço catering, mas as pessoas me chamam justamente para fazer essas vivências. Então não faz a menor diferença. Ela tem uma explosão, um banquete, uma coisa incrível. Não é tema. Não é tema. E assim, eu acho que a carne, ela é bacana, mas isso se extrapola para vários âmbitos, né? Hoje tem um grande vilão da indústria que é o sódio. Né? Então você olha e pegaram meio que o sódio para Cristo. E aí o que acontece? Você pega uma coisa ultraprocessada, na frente vai estar que não tem sódio, que é menor teor de sódio. Porque ele tá mascarando um monte de coisa horrorosa que tá tendo lá dentro e que você não tá percebendo. Então eles pegaram algum para Cristo para dizer que olha, aqui ele não é legal, aqui tem menos, aqui. Só que tem um monte de outra coisa que também não é legal e que tá ali. E que você tá sendo induzido a comprar porque tem menos sódio. É a magia do greenwashing no rótulo, né? Exato. Presta atenção, né? Na hora no supermercado. Que eu acho que é isso que a gente tá falando da cozinha, quando a gente é iludido ou iludida pela falta de conhecimento também do que saber entender o que tem no rótulo, né, gente? A gente tava falando aqui um pouquinho do exemplo do cream cheese, que não tem cheese, né, gente? É cream de qualquer coisa. Mas essa ênfase, né, em algo que faz mal ou que poderia ser prejudicial. Gente, tem temporadas e temporadas. Vocês lembram uma época? O ovo era o vilão. Aí depois a gordura trans. Aí agora é o sódio. Então, como que isso você vê? Como assim? Tem épocas assim que tem o leite, né? É bom. O leite é bom. Depende muito do que a indústria quer vender. Quando a indústria quer vender leite ou quando ela tem acordos, né? Tipo a agronegócio que a gente falou, né? Eles querem vender algum produto, então eles fazem campanhas, né? De vender carne, vender leite e tal. Só que isso não tem nada a ver com saúde, isso não tem nada a ver com fazer bem pro planeta, para as pessoas e tal. Então o ciclo não é digno. Uma coisa interessante é que a gente estava comentando também aqui hoje sobre essa história do greenwashing, que eu acredito muito que quem muda o mercado é o consumidor. Então, a gente tendo consciência disso, a gente vai comprar coisas mais dignas para a gente, para o planeta, e o mercado vai se adequar ao consumidor. É a gente que faz o dinheiro circular. Né? Então é muito importante a gente ter consciência, é muito importante a gente ter acesso, ter o saber, né? Gente, a melhor coisa do mundo, o melhor prato que existe é a gente pegar um prato clássico, um prato tradicional, pegar ingredientes da feira, do quintal, ingredientes da natureza e fazer o prato tradicional, fazer uma macarronada de forno original, fazer a pizza, fazer o estrogonofe, fazer um arroz com feijão, a omelete, gente, o que for, o creme de cogumelos, né, não importa, um hambúrguer caseiro, né, de fazer os biscoitos, enfim, mas cozinhar a própria comida. Então, todo esse trabalho assim de enganação está sendo feito por décadas. Fizeram a gente crer que cozinhar era um trabalho. Isso foi um grande greenwash já na comida. De que dá trabalho. Não dá trabalho cozinhar quando a gente sabe misturar os ingredientes. Só que tiraram isso da gente. Tiraram. Então agora quando a pessoa pensa em cozinhar, ela pensa em parar o que ela está fazendo, ela pensa em comprar ingredientes, seguir receita. Então ela leva um tempo, ela vê isso como um trampo. Ela para picar, cozinhar e pôr em potinhos, às vezes põe na geladeira e tal. Então vira um movimento, né? Só que não precisa ser assim. Quando a gente tem ingredientes frescos perto da gente, a gente tendo o hábito de cozinhar, a gente sabe o que misturar com o que, em 15 minutos a gente tem um prato completo. Né? Então essa sabedoria o ser humano ele já tinha, isso já faz parte do ser humano no planeta Terra. Tiraram isso da gente nos últimos 100 anos. Eu acho que um grande exemplo do que você falou agora há pouco, de que o consumidor muda o mercado,
eu acho que é o sal do Himalaia. Porque, gente, há 5 anos atrás, sei lá, uma coisa assim, sal era branco, né? Todo mundo comprava sal branco. Marinho. Sal era Sal era marinho. E aí você olha hoje e fala assim, eu fico pensando, eu falei assim, olha, eu imagino que, né, lá tenha no Himalaia possa existir muito sal. Mas quantas montanhas pra gerar? Quantas montanhas pra gerar todo aquele sal que a gente tá vendo no mercado? Por 30 reais Por 30 reais o o quilo. Então, assim, você olha e fala assim, cara, realmente aquilo não é sal do Himalaia, gente. Não, acho que não dá mais pra acreditar nisso. E aí você vê como o mercado tá tentando burlar a situação porque o consumidor está pedindo. Né? E quando, na verdade, ele está pedindo por um greenwashing que fizeram, né? Porque sal, gente, sal é Olha, saudável. a coisa mais legal do mundo é que comida boa, comida gourmet, é a mais pura possível. É isso que a gente está comentando. Sim. É a que vem da terra. Então, o melhor sal que tem é o sal orgânico, não refinado. Aliás, outro greenwashing que fizeram, né? Que o sal faz mal, o açúcar faz mal. Faz em quantidade, claro que sim. Mas o sal menos, inclusive. O sal tem quase 80 minerais. Todos os minerais que a gente precisa ter, o sal tem, quase todos os minerais. Né? Então, ele, na verdade, é um remédio. O que a gente come é o nosso medicamento, né? Então, mais uma manipulação da indústria. Hipócrates, né, dizia isso, né? Seu alimento seja o seu remédio. Eu acho que uma coisa que também, pegando esse gancho, é a questão dos suplementos, né? Hoje eu vejo gente muito jovem que, assim, que suplementa tudo, né? Porque justamente acha que... Porque tirou tudo do outro lugar, né? O alimento não supre mais essa necessidade de minerais, de sais que a pessoa precisa e aí tem que suplementar do outro lado. É porque ela segue aquela listinha, né? Que aprende do nutricionista, né? De que se tem lá tem potássio, tem vitamina tal, né? Mas não é aquilo também, o alimento é enzima. Sim. Aliás, a B12, né, que é o lance dos vegetarianos, que é o grande greenwashing, isso a gente não tinha nem falado. É verdade. Mas assim, ninguém tem, né, B12, nem quem come, quem é onívoro ou quem é vegetariano, porque não vem necessariamente da carne, vem das bactérias, que a gente estava comentando. Então, assim, todo mundo tem deficiência dessa vitamina. Então, esse é um outro greenwashing. Como se vende as coisas contando essas histórias, né? Nessa questão da bactéria, uma das coisas que eu aprendi recentemente, aqui até, foi, eu sou de Minas, então na minha casa a gente sempre usava o filtro de barro, né? E o filtro de barro, com o tempo, você vai vendo que ele vai formando um certo mofo ali, né? Um limo, uma coisa assim, diferente. E assim, é bom limpar, mas o fato é que o filtro de barro, ele mantém ali umas bactérias que são positivas pra gente. Sim. Porque você ter tudo com aquela asepsia perfeita, é que nem você já ouviu falar. Dá tema pra outro vídeo, né? Não é? Porque aquela criança que às vezes tem que estar, né? Tem que gerar essas bactérias. Imunidade, intestino, flora intestinal, né? Então tem muita coisa que a gente acredita porque é muito bem vendido, né, gente? Vamos e convenhamos. A galera, né, faz um bom trabalho em vender. Posta o vídeo ainda com luva, com álcool. Tal, gente do céu. Né? E muitas vezes a falta de consumo dessas bactérias que são saudáveis pra gente, né, acabam criando deficiências porque o nosso intestino não tem capacidade de processar. Aí, né, baixa imunidade. Então, é um efeito em cadeia. A gente tem que fazer um vídeo só falando disso, que é super legal. Mas, né, em relação ao greenwashing, é muito do que é falado, né, que agora faz mal, agora não faz mal. Muda, né? Vamos mudar agora. Depende de quem você quer vender, que nem o lance do salmão. Nossa, essa também foi uma nova descoberta. Porque são coisas que a gente às vezes nem para pra pensar. Mas quando você vai num restaurante japonês, num shopping da vida, e você vê lá, com um preço bem razoável, tudo de salmão, você olha e fala assim, gente, da onde vem esse salmão? Porque da Noruega que não é. Né? Haja mar do Chile também, porque se for pensar, gente, só em São Paulo, e tudo quanto é lugar do mundo, é uma quantidade enorme de consumo. Né? Tem um documentário, acho que super legal, vocês já viram aquele Seaspiracy, que fala a conspiração da vida marinha e tal. Legal é modo de ser. Então, legal pra você tomar consciência em relação ao que é o Impact Power. Né? Pra gente, eu falei, a gente brincou, né? Vê preparada. Come peixe, sabor salmão. Exato. Fala um pouquinho desse negócio do salmão, gente. Porque eu, quando descobri, eu falei, não, meu coração ficou partido.
Sim. Eu achava que comia salmão. É porque ele é criado em viveiros, só com ração, com um monte de conservantes, com corantes, né? Ele é um monte de hormônio, então é um bicho. Pra crescer rápido, né? Tipo frango, que não é de verdade. Ele é inchado, né? Todo anabolizado, com corante. Ele faz muito mal. Né? Ele faz mal pra gente, faz mal pro mar. Ele polui quilômetros de distância perto dos viveiros onde eles são feitos no mar. Polui áreas enormes, né? Que nem os porcos, os frangos, né? Criados em cativeiro. Então, tipo, eles geram só doença, nada de bom, né? Eu lembro quando eu era bem mais nova, que em casa comprava-se aquele frango caipira e tal. Gente, peito de frango é uma coisa deste tamanho. Deste olhar tamanho. o tamanho do frango, não, o tamanho da... Exato. Pequenininho, não, bichinho. Eu lembro que a gente ainda tinha aquele joguinho da sorte, não sei se vocês faziam, de puxar o ossinho do peito do frango. Aquilo é um frango crescido naturalmente, sem hormônio e tal. Hoje você vai no supermercado, você compra filé de peito de frango. Da onde tá vindo aquilo, sabe? Não, aquilo natural não é. Então a gente falando de natureza, chegou Lolita aqui, né, pra gravação. Pra viver a gente, exibida. Ai, ficou tímida. Até parece, Lolita. E a gente podia falar também um pouco, já que a gente está nesse meio cozinha, alimentação, de produtos de limpeza. Porque ali também é onde eu olho e falo assim, gente... CFC, né, que a gente estava comentando um tempo atrás, é uma coisa que é proibida há muito tempo e a indústria continua muitas vezes colocando nas embalagens como se fosse um diferencial do mercado, né? Isso é o mínimo, isso é o básico. É pra enganar mesmo, é pra iludir, exato. né? Assim, Você cria aquela sensação de que, nossa, eu tô comprando um negócio que é super legal, nem que não tem CFC. Só que todos, né? Só que todos não tem. Não tem, é proibido. Assim, tipo, faz tempo já que CFC é proibido. Ou você olha ali e você fala, tem alguns selos na sustentabilidade que são internacionais. Então, quando você olha ali, o selo for um selo internacional de uma associação séria, ok, isso é muito bacana. Mas tem empresa hoje inventando o selo próprio. Não, eu tô aqui, fiz aqui um logo e tô inventando põe uma abelhinha selo. e fala, meu produto protege as abelhas. Exato. Só que eles é que criaram a abelhinha, a etiquetinha, não tem ninguém certificando aquilo. Eles falam, nossa, que legal, vou comprar esse shampoo aqui que protege as abelhas. Por quê? Por quê? Não tem. Eles inventam isso, né? Tem muito isso. Tem muito isso. Isso é um grande greenwashing. E eu acho que essas práticas, né? Agora já passando um pouco mais para as práticas, a gente tem, hoje em dia, eu me assustei um pouco quando eu vi empresas vendendo compensação de carbono até para pessoas físicas, sabe? Então você olha e fala assim, gente, compensação de carbono é importante, é muito bacana, mas ela é uma das últimas alternativas para a sustentabilidade. Porque muito antes disso, a gente fez até um post recentemente sobre isso, muito antes disso você deveria mapear o seu impacto na natureza, você deveria tentar reduzir esse impacto, mudar os seus hábitos, né? Ter uma busca de uma vida mais sustentável. Aquele resíduo você pensa em compensar. E muito cuidado com o que e com quem você está compensando, né? Eu trabalho dia a dia com grandes marcas e uma equipe toda, né, trabalhando também em relação às marcas. E a gente teve uma discussão exatamente nessa semana sobre usar a palavra compensação para alguns clientes como um diferencial. Eu falei, gente, não, pelo amor de qualquer coisa, não faça isso, porque é muito triste você usar a compensação como um diferencial. A compensação, a Bia vai explicar um pouco melhor do que eu, porque ela é permacultora, mas pensando nas práticas empresariais de ESG, ou você primeiro tem que mapear e medir tudo. Gente, métrica é tudo nessa vida. Se você não sabe quanto está impactando, como é que você vai mudar? Então a primeira dica, né, saiba o tamanho do seu impacto. O segundo ponto, como a Dani bem falou nas empresas, é a gente fazer o menor impacto possível. E não sair fazendo, vamos polui, tá tudo certo, tem que fazer e depois compensa. Isso é uma ação incongruente, inconsciente, cara. É um português muito claro, é muito zoado. Né? Se você vai fazer a sua empresa fala, não, compra lá 300 negócios de caminhão e vem e faz acontecer, depois compensa. Não, depois é planta bem 20 assim. mil árvores. Não Aí é a questão assim, é, gente. onde vai plantar as 20 mil árvores? De que forma?
vai afetar aquele ecossistema. Não adianta pegar uma terra, plantar, sei lá, 5.000 eucaliptos, que além de tudo é exótica, vai tirar a água daquele local, né, vai danificar aquela região. Às vezes, plantam plantas muito próximas uma das outras, quer dizer, nem a maioria das vezes, na verdade, se eles vão falar assim, planto 10.000 plantas no terreno, aquela região deveria plantar, sei lá, 2.000, 3.000 plantas, 5.000 morrem. Então eles começam a passar esses índices, assim, plantei 10.000 plantas, 20.000, 50.000, no lugar errado, às vezes estão tirando a água do lugar, a maioria das vezes, afeta o ecossistema, a metade dessas árvores morrem. Tratar as plantas, gente, como objeto, é uma tristeza. Né, fazer parede verde com um vaso, plantar árvores erradas no lugar errado, ficar dando muda de presente para as pessoas. É que nem antigamente dava um pintinho de presente, lembra? Gente do céu, tratar ser vivo, né? Pintinho, árvore, planta, flor, assim, como os seres, eles são vivos, né? Aí a gente passa, às vezes eu passo em caçamba perto de shopping, tiram a decoração do shopping. 50, 60 orquídeas, sei lá o que, indo pro lixo, porque não tem mais flor. Eu era catadora de orquídeas, de plantas de caçamba. Eu não tenho mais onde pôr, mas assim, eu fico dolorida de ver às vezes. Realmente, mas a gente tem que pensar também que tem empresas muito sérias que fazem um trabalho super legal. De né? resgate. De resgate. Isso tem já de resgate. De compensação também, de fato, porque existe. De compensação. Eu trabalho com uma empresa que ela faz, isso que você falou hoje é genial, porque eles plantam a compensação da árvore e é emitida uma certidão de nascimento dessa árvore. Que fofo. E você recebe lá um QR Code que você vai acompanhando o desenvolvimento e o crescimento dessa planta. Então legal. Tem gente legal. Legal, é bom falar dessas pessoas que estão fazendo direito. Sim. Porque a ideia não é má. Exato. A ideia não é ruim. A questão é como isso é vendido e como isso é feito. Exato. Né? O greenwashing. E eu acho que é muito importante também a gente ter esse conhecimento que não dá para terceirizar a nossa responsabilidade com o meio ambiente. Então não dá para simplesmente eu continuar fazendo tudo que eu tô fazendo, vivendo do jeito que eu tô vivendo e simplesmente ir lá e pagar o valor X para compensar a minha pegada de carbono, né, que é o termo técnico. Dá pra fazer até um outro vídeo falando dos créditos de carbono. Exato. Né? Ixi, dá pano pra Dá manga, muita né? pano pra manga. Gente, o vídeo tá ficando um pouco longo, então a gente vai cortar aqui e a gente vai continuar no próximo episódio. A gente espera vocês pra continuar essa conversa que tá imperdível.